nós estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o vice-prefeito e secretário de Assistência Social de Maceió, Marcelo Palmeira. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero, pelo convite, estar aqui na TV Maceió, respondendo as perguntas, conversando um pouco sobre os projetos de Maceió. É sempre bom para que a população também tenha conhecimento. Marcelo, você hoje acumula as funções de vice-prefeito e secretário de Assistência Social. Maceió é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, naturalmente, e traz consigo uma série de dificuldades. Na sua ótica, quais as principais problemáticas da capital alagoana e como resolvê-las? É verdade, Cícero. Maceió é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, como você afirmou, cidade que tem muitos problemas sociais, como as capitais brasileiras, principalmente as capitais do Nordeste do Brasil. Nós temos que salientar a crise financeira em que o país vem passando já há alguns anos. O desemprego é um fator de preocupação. Aqui em Maceió nós temos um grande índice de desemprego no estado de Alagoas, e essas pessoas que estão desempregadas no interior do estado procuram a capital. Migram, para a capital. Migram para a capital como uma opção de tentar aqui um emprego. Isso vai acumulando diversas pessoas que vêm aí, não apenas do interior do estado, como também de cidades ao redor do estado. Muitas pessoas de Pernambuco, de Sergipe, vêm a Maceió com esperança de emprego, e aqui não conseguem esse emprego, ficam aí nas ruas e locais em moradias que não são adequadas, vamos dizer assim, áreas de risco. Além do desemprego, Marcelo, mais especificamente na área de assistência social, quais os principais problemas hoje que você identifica, inclusive como secretário da pasta? Nós temos hoje quase 70 mil famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família do governo federal. Isso é um número alto para a proporcionalidade da quantidade de habitantes da cidade, porém pequeno para a quantidade de necessidade que nós temos. Então nós temos hoje dificuldade em trazer essas pessoas para o programa também, porque muitos deles não têm documento. É um problema sério hoje do cidadão maceioense que está em vulnerabilidade social, não tem registro de nascimento das crianças, e esse é um desafio grande que nós vamos ter aí pela frente, de trazer essas pessoas para legalizar perante a justiça do país, para que nós possamos sim integrá-las, oferecer os benefícios, em algum benefício. Mas a Secretaria vem trabalhando diariamente nas comunidades. Nós estamos com uma agenda extensiva nos bairros de Maceió, principalmente os periféricos. Estivemos já em diversos bairros e vamos cada vez mais crescer com esse tipo de projeto, para que nós possamos esclarecer a população e trazê-las para algum benefício da prefeitura. Falando em problemas, Marcelo, um dos problemas mais graves que a gente vive hoje em Maceió é a questão do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, toda aquela região. A prefeitura tem agido com a defesa civil, com o aluguel social e acho que com algumas outras medidas. Como você avalia a atuação do governo do estado e do governo federal nesse caso? Olha, a prefeitura buscou desde o primeiro momento atender aquela população. Nós transferimos a sede da Defesa Civil, que era ali na parte baixa da cidade, Vegel, Trapiche, foi para o Pinheiro, uma casa mais ampla que pode fazer toda a central de monitoramento. Ontem mesmo foi inaugurada a sala de monitoramento moderna, que mede não apenas o índice pluviônico da região, mas também de tremor de terra. Então isso a gente vai ter como ter um controle maior. Mas a prefeitura buscou desde o início. Tentamos as tratativas com o governo federal naquele primeiro momento para trazer a CPRM para fazer esse laudo que já foi divulgado. Demoramos quase 4 meses para conseguir mostrar ao governo federal da importância e da responsabilidade que nós tínhamos em relação àquele caso. Eles mandaram a CPRM, passaram aí mais de 6 meses trabalhando nos postos da Braskem, e foi identificado que a empresa era culpada.
Antes mesmo desse lado ter saído, o governo federal disponibilizou recursos para o pagamento de aluguel social para os moradores de Pinheiro, naquele primeiro momento. Nós fizemos todo o cadastramento, já estamos no lote número 9 de pessoas que estão procurando a Secretaria e a Prefeitura para o pagamento, para recebimento desse benefício. Essas pessoas estão inseridas no aluguel social, muitas delas, acho que 70%, 80% das áreas de risco já saíram desses locais, os que não saíram ainda, porque insistem em ficar, mas já foram avisados da necessidade de sua retirada. Temos como parceiro aí fundamental para que essas ações judiciais possam ocorrer a Defensoria Pública, o Ministério Público de Alagoas, e as ações estão acontecendo. Nós estamos aguardando agora uma decisão judicial que está nas mãos do juiz Ivan Vasconcelos Brito Júnior, para que ele, decidindo o pedido, 15 milhões de reais que estão bloqueados de Braskem servirão para pagamento de aluguel social para aqueles moradores da área de encosta, Mutange, Bom Parto, que ficam ali próximo ao campo do CSA, o Mutange ali, todo aquele entorno serão retirados. Parece uma das áreas, né, de maior preocupação, isso, né, de maior risco. Pela quadra chuvosa, né? Então, fica até mais grave a situação deles. Então, retirar aquelas pessoas com o benefício do aluguel social. Nós vamos pagar R$1.000 de aluguel social, né, recursos da Braskem, em que a Defensoria Pública solicitou, a pedido também da Prefeitura. Então, a gente retirando aquelas famílias ali, são aproximadamente 2.000 famílias, a gente entende que o caso mais grave que nós podemos ter a qualquer momento, um deslizamento, ele fica paralisado e a gente tem uma tranquilidade maior para resolver as outras questões. O presidente do Tribunal de Justiça, Tutimés Ayran, estive com ele ontem, está muito animado para que essas indenizações saiam o mais rápido possível. Então, existem outros bloqueios que estão feitos lá com recursos da Braskem para que seja iniciado também já o pagamento das casas indenizadas. Já foi contratada uma empresa para fazer a avaliação imobiliária. Essa empresa já começou a entregar os laudos ao Tribunal de Justiça. Então, o momento é muito bom para que nós possamos resolver definitivamente essas questões. E a Justiça depois seguirá aí julgando as ações da Braskem para que se consolide ela como realmente verdadeira causadora desses incidentes. Mas voltando à pergunta, Marcelo, insisto, como você avalia a atuação, nesse caso, do governo do Estado e do governo federal? Olha, a Prefeitura de Maceió é agente principal dessas ações. Nós estamos recebendo o auxílio do governo federal, financeiro e técnico. Nós estamos recebendo o auxílio integral da Defensoria Pública e Ministério Público de Alagoas. E alguns órgãos do governo do Estado também estão participando. Cito aqui o Bombeiros, a SAMU, a própria Secretaria de Saúde, o doutor Paulo esteve comigo já 2 vezes, tratando dos assuntos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, pois estava aqui uma força-tarefa do Ministério da Saúde. Você avalia como positiva a ação do governo do Estado, nesse caso? Olha, quem tem que julgar não sou eu. Quem tem que julgar é a população que está vendo a cada dia as ações que vem acontecendo. Eu posso aqui passar as informações das ações que cada um estão fazendo. Prefiro não emitir opinião em relação a isso para não gerar qualquer tipo de polêmica, até porque nós somos de outro grupo político e isso pode entender como uma provocação, como em outras vezes. Falando de Braskem, Marcelo, como você tem visto a possibilidade da empresa deixar suas atividades aqui, inclusive se falou na possibilidade de ir para o estado vizinho, para Sergipe, como você vê essa questão? Seria ruim para Maceió? Talvez seja o caminho? Como você vê isso? Muito ruim para o estado de Alagoas. A Braskem é uma empregadora, pagadora de impostos. Agora a gente não pode deixar essa situação passar despercebida. Há um problema, há um causador, nós temos que apurar. O Braskem está aí há mais de 30 anos, foram lucros milionários a cada ano, e agora nós temos que apurar e ver se realmente o que a Braskem vai poder e o que a Justiça vai decidir que ela possa ressarcir tanto o erário público, a Prefeitura de Maceió, porque a Prefeitura de Maceió está tendo custos ali enormes, vai ter mais ainda, e a população que ali reside. Então, eu acho que a Braskem aqui ela está muito bem instalada, num local estratégico, tem um porto ali próprio, onde ela pode ter movimentação... Um porto quase particular, né? Particular.
né, ter navios ali a todo momento. Nós sabemos hoje do engarrafamento de navios que acontece, do custo que é um navio em portos como de Suape. Então, eu acho que a empresa já rever tudo isso e se manter em Maceió. Caso não, nós vamos ver como é que nós poderemos também atuar juridicamente para evitar esse tipo de ação que, na verdade, não será uma ação de benefício para o nosso Estado. Falando em projetos do município, o de frente para a Lagoa vai realmente sair do papel? Qual a posição da Prefeitura neste momento, a posição atual da Prefeitura em relação a esse projeto? O de frente para a Lagoa foi assinado no último dia útil do ano de 2018. Com o novo presidente assumindo, o presidente Bolsonaro, ele pediu para rever todos os contratos do Minha Casa Minha Vida que foram assinados na reta final da gestão do ex-presidente. A Caixa Econômica alegou que muitos projetos e contratos que foram assinados não atendiam às especificações, eram muito distantes do centro das cidades. Isso por todo o Brasil, que não se cabe ali naquela questão de frente para a Lagoa, da Sul de Capote, porque está cravado ali, quase vizinho ao centro da cidade. Então, isso foi fruto de processos e nós fizemos a defesa, a necessidade que esse projeto voltasse a ser prioridade do governo, voltou a ser, na última semana foi liberado para que fosse reiniciada a obra. A empresa que ganhou o processo de escolha já está fazendo todo o fechamento da área com tapumes, recebi fotos do dia de ontem, inclusive, e já vai começar já a fundação para que a obra seja realmente iniciada. A obra sendo iniciada, nós vamos convidar toda a imprensa para que nós possamos irmos lá e tirar as dúvidas com os engenheiros responsáveis pela obra. Vou fazer uma pergunta, Marcelo, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Claro. Imaginando que a eleição para a Prefeitura de Maceió fosse hoje e o senhor não fosse candidato, numa possível disputa entre JHC e Alfredo Gaspar de Mendonça, quem o senhor apoiaria? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Maceió, atual secretário da Assistência Social, Marcelo Palmeira. Marcelo, deixamos uma pergunta antes do intervalo. Imaginando que a eleição para a Prefeitura de Maceió fosse hoje e o senhor não fosse candidato, numa eventual disputa entre JHC e Alfredo Gaspar de Mendonça, quem o senhor apoiaria? Veja bem, Cícero, a respeito da sua pergunta, mas não é fácil ter essa resposta, até porque o promotor Alfredo Gaspar de Mendonça hoje é procurador-geral do Ministério Público do Estado de Alagoas, não se colocou como candidato, ele é um representante e um fiscalizador, né, do Estado. Então é uma pergunta que eu vou te deixar sem resposta, não tem como a gente, até porque não houve nenhuma sinalização de candidaturas nem do JHC, nem tampouco do promotor Alfredo Gaspar. Então, infelizmente, eu vou deixar essa pergunta para um outro momento, essa resposta. Não, perfeito, Marcelo. Só para justificar a nossa pergunta, é que as últimas pesquisas que tratam, né, de uma possível eleição aqui em Maceió, sempre traz JHC e Alfredo Gaspar de Mendonça, né, ali entre os primeiros colocados, e motivo pelo qual, inclusive, a gente, na pergunta, fala numa eventual disputa, que a gente não sabe realmente se haverá, né? É uma questão, é uma hipótese, mas entendo naturalmente o seu posicionamento
entendeu? Mas assim, a pergunta é mais nesse sentido, porque inevitavelmente são os nomes que vêm aparecendo em todas as pesquisas eleitorais, né? Sempre tem aparecido o JHC, Alfredo Gaspar, Rodrigo Cunha, o seu nome também é ventilado, mas fique à vontade. Até porque isso é muito cedo, momento... Cícero. Nós estamos passando por um momento muito difícil da nossa cidade, nessas questões dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro. Isso vem tomando quase que o nosso dia a dia para que seja resolvido esse problema. E eu acho que a eleição é no próximo ano, quando os partidos começarão a indicar possíveis nomes. Eu acho que é uma leviandade a gente falar em nome do Alfredo Gaspar, que é o Procurador-Geral de Justiça, é um homem que está aí diariamente trabalhando para corromper, para diminuir essa corrupção que se instalou no país. Você tem o JHC iniciando agora um mandato de deputado federal, o segundo mandato de deputado federal. Então, eu acho que é muito cedo. Para o ano, lá para o mês de maio, junho, daqui um ano mais ou menos, as coisas vão clareando mais. E nós teremos aí quem realmente poderá disputar a Prefeitura de Maceió. Eu faço parte de um grupo político, grupo esse que deverá ter candidato a prefeito, mas que nós vamos deixar essa decisão lá para frente. Por falar nesse bloco que o senhor faz parte, Marcelo Palmeira, é um bloco importante que vem se unindo, né? A gente tem o PSDB, o PP, o Podemos, o DEM. Nessa conjuntura, o senhor seria o candidato à sucessão de Rui? Isso vai ser discutido mais na frente, né? Claro que eu, como vice-prefeito, meu nome é ventilado, mas até agora não procurei nenhum dirigente partidário, não tive nenhum tipo de tratativa em relação a isso. Como eu disse a você, próximo ano, mês de junho, julho, esse grupo deverá sim lançar um nome candidato à sucessão do prefeito Rui Palmeira. De forma pragmática, Marcelo, Ronaldo Lessa, que deixou agora o governo recentemente, e consequentemente o PDT também, é bem-vindo nesse grupo? Ele pode aglutinar? O Ronaldo é uma liderança política na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, fez a sua convenção no sábado passado, fui lá dar um abraço no Ronaldo, foi nosso parceiro no ano 2016, integrou a nossa coligação, conhece muito bem Maceió, conhece Alagoas, ex-governador, então merece todo o respeito da classe política. Por isso, sábado fui lá, fui dar um abraço no nosso ex-governador e claro que é muito bem-vindo a qualquer momento que ele queira fazer parte desse grupo. O senhor se mostrou leal ao seu grupo político durante os mandatos do prefeito Rui Palmeira. Algo, inclusive, difícil na política, né? Essa lealdade. E a gente sabe que, como disse o poeta paraibano, né, Augusto dos Anjos, num dos seus poemas mais famosos, Versos Íntimos, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Pergunto, durante esse tempo, houve o chamado fogo amigo tentando prejudicar a sua relação com o chefe do Executivo? De maneira nenhuma, nós temos uma relação muito boa, com maturidade, com lealdade. Existe, nesses 7 anos, foi muita união para que nós pudéssemos colocar os projetos de Maceió uma realidade. Mas não houve nenhum setor político, Marcelo, permita-me, que tentou atrapalhar, tentou prejudicar? Quando você consegue viabilizar quase 15 mil moradias novas para a população de Maceió, diminuindo o déficit habitacional, quando você consegue trazer de volta a educação infantil de crianças de 0 a 6 anos numa creche decente, que não tinha creche em Maceió, isso é fruto da união, do compromisso. Quando você consegue reformar as escolas públicas, as unidades de saúde, trazer 2 novas UPAs, novas vias. Então, isso tudo sem nenhuma denúncia de corrupção que venha manchar a imagem dos gestores. Então, é isso que é a demonstração maior de união do grupo. O senhor tem uma ligação familiar e partidária com o ex-senador Benedito de Lira. Podemos dizer que junto com Rui e Rodrigo Cunha, o ex-senador lidera o processo de oposição ao governo de Alagoas em 2020? Não, desculpa, 2022. O senador Bill está fora dessa questão política momentaneamente, está cuidando da saúde, tem um problema no joelho meses atrás, logo depois da campanha, está se tratando, está se cuidando. Hoje ainda a gente colhe os frutos do mandato do Bill em Brasília, ainda vem recursos da época dele, a Secretaria de Saúde mesmo
Recentemente fizemos a entrega do novo prédio da saúde, totalmente reformado, fruto de trabalho do senador em Brasília, que conseguiu recursos de custeio para a secretaria, reforma de unidade de saúde, compra de equipamentos. Então, o Bill tá surfando aí nessa onda ainda, de por todo o estado de Alagoas, entregar ainda ações que ele conseguiu realizar senador até o ano 2018. Questão de oposição, de situação, eu acho que nós temos agora que juntar todos para que nós possamos resolver os problemas, né, da nossa cidade. E no próximo ano, a partir do mês de julho, a gente fala de eleição e os palanques serão armados. E terminando a eleição, desarmados e volta a trabalhar novamente. Mas, Marcelo, hoje, o seu posicionamento, assim, a sua real intenção hoje, você tem como principal, assim, objetivo ser candidato a prefeito de Maceió? Olha, eu como cidadão maceioense, filho dessa cidade, como eu disse, seu nome é sempre ventilado naturalmente como vice-prefeito. Vereador que fui, secretário de Estado de Assistência Social, secretário municipal de Assistência Social, é natural. Mas isso não é uma vontade que depende de mim, né? Isso depende de um grupo político, depende da população, como é que está vendo essa minha passagem pela vice-prefeitura, pela secretaria. Você não pode ser candidato por querer si. As pessoas têm que querer a sua candidatura. E é isso que nós vamos analisar lá na frente. Se eu entender naquele momento que a população me quer como prefeito da cidade, que a classe política e do grupo que estou fazendo parte também abona o meu nome, é natural. Se não, nós vamos avaliar. Eu tenho 37 anos de idade. As pesquisas podem ter um papel importante, então, nisso? Não, pesquisas, Cícero, é o que menos importa. A sensação de rua, o trato com as pessoas, a consciência limpa de ter trabalhado, ter o que mostrar na prestação de contas, eu acho que é o que mais importa. Você vê aí, na eleição passada, você tinha, para senador, vamos dizer, você tinha o Renan e o Bill como favoritos, né? Você teve uma subida do Rodrigo Cunha, que saiu de 3, 4 pontos, foi o primeiro colocado, e você viu quase a derrota do Renan para o Maurício Quintela, que ganhou ali por 2, 3 pontos. E muitos dizem que o Maurício não ganhou do Renan porque estava no mesmo palanque. Então, eleição hoje, o que menos importa é essas pesquisas, porque a população não está nem ligada nisso. Se você for olhar o número de pessoas entrevistadas e o número de pessoas que falam ali abertamente e quem é o seu voto, não chega hoje a 10%. Então, a população está preocupada em ter o seu emprego, ter a garantia de ter a sua família abraçada, ter o colégio do seu filho pago no final do mês, a sua feira, seu cartão de crédito pago. Então, hoje, essas questões ficam em segundo plano. Vem da geração de renda, de emprego, né, que é um dos problemas, como você falou, e realmente precisa ser resolvido. Exatamente. Porque o cidadão, quando ele tem como arcar com suas despesas, né, custear a sua família, eu acho que muitos dos problemas aí já Vou te dar um exemplo da nossa eleição em 2012. Ronaldo Lessa tinha, nas pesquisas, 35 pontos, se não me engano. O Rui tinha 10, ou era 8. E o Rui Palmeira ganhou a eleição no primeiro turno com 57% dos votos. Vou dar outro exemplo. Na nossa reeleição, Cícero Almeida tinha 15 pontos de vantagem. E ganhamos a eleição. No primeiro turno, viramos para o segundo com mais de 100 mil votos na frente. No segundo turno, se manteve. Então, pesquisa hoje, Bolsonaro diziam que ele tinha 52% de rejeição. Então, se ele tinha 52% de rejeição, ele não ganhava a eleição. Porque ele precisa de 50% mais um. Né? Quase ganhou no primeiro turno e no segundo turno ganhou do Haddad com uma certa folga. Então, essas questões aí é o que menos importa. O que vale é a prestação de contas. Nós temos aí, vamos ter alguns nomes, e esses nomes vão ter que mostrar o que foi feito. A maioria deles já ocupam cargo público, ou já ocuparam, e vai ter que mostrar o que realmente trouxeram e o que faz de benefício para a população para merecer o voto. Marcelo, nós temos um quadro aqui no programa que é curto ou não curto. A gente apresenta uma imagem e pede ao entrevistado que diga que se curte ou não curte e faça um breve comentário se assim entender, ok? Claro. Vamos para a primeira imagem. Governador Renan Filho. O governador Renan Filho vem fazendo um mandato que foi abonado pela população de Alagoas como um todo. Não tenho nenhum problema em curtir, porque de qualquer maneira tem sido um governador que vem tentando solucionar os problemas do Estado. Então, o senhor curte? Curto. Próxima imagem. O presidente da Câmara, Kelman Vieira. Curto, nosso amigo Kelman, nosso aliado, presidente da Câmara, e vem fazendo uma gestão muito boa como presidente e como vereador da cidade de Maceió. Próxima imagem. Senador Fernando Collor. Curto.
Fernando Collor foi reeleito presidente, reeleito senador da República, a população entendeu naquele momento, não tem por que não curtir o presidente Collor. Próxima imagem. Olha aí, Alfredo Gaspar de Mendonça, procurador-geral do Estado. Vem fazendo uma excelente gestão à frente do Ministério Público do Estado de Alagoas. Próxima imagem. Deputado federal JHC. Curto também, o deputado federal mais votado em Maceió pela segunda vez e vem fazendo seu mandato em Brasília. Ok. Quero aqui agradecer a você, Marcelo, por sua participação. Você hoje como vice-prefeito de Maceió, como secretário da parte da assistência social, que tantas demandas tem, né? Em virtude de todas essas problemáticas que inclusive nós conversamos aqui, debatemos aqui, é importante que pessoas públicas possam debater, possam, inclusive como você falou, prestar contas, né, do seu trabalho para a população, que na verdade é quem otorgou poderes, né, para que a gente possa estar nessa função como você está, ocupar esses cargos públicos. Quero aqui renovar o convite para que numa próxima oportunidade você possa estar aqui, ao passo que deixo um espaço para que você faça suas considerações finais para o telespectador, por favor. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui, podendo interagir com seus telespectadores, respondendo algumas perguntas, algumas difíceis perguntas, mas na medida do possível que eu pude responder e dizer à população de Maceió que nós estamos vigilantes e trabalhando diariamente, honrando o nosso cargo, eu como vice-prefeito e secretário de assistência social, diariamente, buscando resolver os problemas de Maceió. Então, quando você sai de casa de manhã querendo resolver problema, é porque você tem um sentimento que algo precisa ser melhorado. E nós temos esse sentimento e estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida do povo de Maceió. Agradeço mais uma vez, vice-prefeito, secretário, obrigado. Obrigado a você pela audiência, que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes.